chamei minha mãe e falei, mãe, a gente precisa encontrar minha filha. Ela falou assim, vamos trabalhar para isso. Não é sorte, é tudo macumba. A performance, quem performa bem, e você encontra muito isso no mundo do esporte, no mundo da arte e no mundo corporativo, que normalmente uma excelência em performance, ele é ruim em todo o resto. Ele é muito bom naquilo, porque ele provavelmente carregava um senso de defectividade e vergonha por ser inadequado em tudo, mas naquilo ali um dia viram e falaram, cara, tu é bom demais nisso. Ele esquece a vida toda em volta dele, pega todas as fichinhas que ele tem, bota na casinha da performance, 13 preto, roda a roleta, dá 13 preto, ele dobra a aposta e ganha de novo. Esse cara nunca mais sai daí. Ele vai virar surfista de onda gigante, ele vai virar campeão olímpico, ele vai virar prêmio Oscar, ele vai virar o maior CEO do mundo. Agora, parece talento, mas é distúrbio mental. A arte transforma mesmo. É um certo grau de insanidade. E eu acho que a grande outra mudança na minha vida, que não seria nesse momento todo, é quando eu encontro a Juliana. Sim. A minha filha. Sim. Porque eu tive Juliana com 20 anos, só que eu fui afastado dela. Por questões de racismo. Caramba, não sabia. Então a mãe dele era uma branca de Copacabana, eu engravidei a branca de Copacabana. Quando eu resolvo assumir o suburbano preto, engravida a menina de Copacabana. Aí, chega lá, quando eu chego lá o dia querendo assumir, chega o avô dela, um italiano de 2 metros de altura, olha pra minha cara e fala assim, engraçado, tava ele, brancão, e um negão salva-vida do lado, 2 gigantes. Aí você não. E eu pequenininho, 20 anos, magrinho. Na época eu era magro. E aí o cara fala, tu quer sumir? Não quero sumir. Tu não vai sumir não, tu vai sumir. Nossa. Sumir por 20 Sério? anos. Sumir por 20 anos. Um menino de 20 anos, que engravidou uma menina. Receber um aval de poder sumir não é uma má notícia de todo. De todo não é. De todo não é. Porque se eu tivesse criado a minha filha de verdade... E você ia enfrentar uma barra. Você tinha maturidade para isso? Não tinha maturidade, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não teria sido quem eu sou. Enfrentar o racismo. Deus escreve certo por linhas tortas, entendeu? Porque assim, de repente eu ia ser aquele cara que ia ter que trabalhar no comércio para poder pagar a pessoa minha filha, que se eu não pagasse a minha filha, eu ia ser preso. Então, quando é que eu ia estar indo pegando um ônibus de tarde para ir para Praça 11 para fazer curso de teatro? Jamais. Jamais. Então, assim, e nem tô conseguindo ter dado a educação que ela teve, porque ela foi adotada dentro de casa. Ela foi adotada pela própria madrinha, que era professora do São Bento. Aí a professora de novo. Uma grande educadora. Uma grande educadora e tal. Então, Juliana teve uma grande educação, mas foi alijada do convívio comigo e do convívio com a própria mãe, porque a mãe tinha 17 anos. Então, ela também não assumiu. Caramba. Enfim. E Juliana, você faz o que hoje? Fiquei curioso. Hoje trabalho com publicidade, mas fiz toda a transição de comunicação do trabalho dele quando migrou de ser só para uma área de arte cênica, arte do artista cênico, e comecei a colocar ele na rede, no sentido de comecei a pesquisar quem eram as pessoas que se repetiam nos comentários, se o assunto era de futebol, política, arte. Nossa. Fui mapeando cada um. Senta aqui. Chega aí. Você vai ficar onde? Quando eu encontro o Juliano, eu tenho 40 anos. E, então 40, Juliana 39 já tá para 40. 39 para 40. E ela com 19 para 20. Aí, vou dar minha obrigação, hein, Cobrinha? Vou dar minha obrigação de santo lá na Wanda. E pela primeira vez eu tava no Roncor pensando nela. Pela primeira vez eu tive um choro que eu nunca tinha tido. Caramba. Nunca tinha tido assim pensando, tipo, destampou. Chorei com a cabeça no chão do Roncor, terminei de chorar. Chamei minha mãe e falei, mãe, a gente precisa encontrar minha filha. Ela falou assim, vamos trabalhar para isso. Não é sorte, é tudo macumba. Sim. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Gabé. Gabé é demais, cara. Então, nesse período eu tava no primeiro período da faculdade, não sabia o que eu queria, né? Eu tava... Cresci, assim, acho que quando a gente busca... cresce com uma necessidade de pertencimento muito grande,
é muito difícil no terceiro ano você saber exatamente o que você quer, fora todos os outros contextos. E pra mim a única coisa era eu queria ser amada, eu queria ser respeitada. Eu não tinha... por mais que eu estudasse numa escola de ensino médio focada com ênfase em vestibular, eu não tinha nenhuma noção o que eu queria fazer, o que eu era boa. Eu confesso que eu me senti burra todo o tempo que eu estudei na escola. Eu nunca estudei numa escola onde eu tenha sido muito acolhida. Mentira. Na Algamitá, que era uma escola construtivista, onde a gente sentava coletivo, onde o material estava todo na escola, né? Então, fora isso, depois que eu vou para a ECO e para o QI, são entidades, a ECO no Grajaú, o QI na Professor Gabiso, foram escolas que contribuíram muito para minha baixa autoestima e que eu me achasse totalmente não apta para fazer o que todo mundo estava fazendo, que era direito, engenharia, odontologia ou medicina. Então, assim, eu me lembro que... Você tinha perdido, assim? Não, eu sempre fui atleta. A escola, nenhuma prova, eu achava que eu estava medindo o que eu sabia, o que eu conhecia, o que eu tinha prazer. Eu não me identificava com nada ali, a não ser também, no máximo, história, português e tal, mas os papos, as aulas, eu achava aquilo tudo um saco. Eu achava legal... a escola era divertida no recreio, a escola era divertida na hora extra, a escola era divertida quando um professor juntava com de geografia, juntava com de biologia e inventava uma excursão fora daquele lugar. Sim. E aí era prazeroso ir para Arraial do Cabo aprender biologia, sabe? Quando tinha experiência. Fora isso, aquilo era um lugar solitário, de comparação, onde você faz uma prova, que é o Enem, e se você mandar mal, parece que você vai ser um errado o resto da sua vida inteira. E o Enem, que a média é 6, né? Vamos combinar que... Sei lá, o cavalinho brasileiro pela média 6, né, meu irmão? Então, isso tudo me assustava muito, né? Você então, tinha uma veia artística, assim? Não, eu sempre fui atleta, minha vida inteira. Okay. Eu nadei no Grajaú Caltrim Clube, fui pré-convocada para as Olimpíadas. Caramba. E a minha vida de performance foi no esporte, um esporte solitário, que é a natação. E então eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia treinar às 6 horas, eu ia pro inglês, eu ia pra escola, eu voltava, eu malhava, eu treinava de novo. Mas a escola não reconhecia isso como uma potência. Sim. É o que você falou, né? Eu era boa fora da escola, eu era boa no clube. Eu era boa porque eu dava resultado pro meu estado. Fui 4 vezes campeã estadual do Rio de Janeiro. Que categoria? Petis, Tô te perguntando mirim. porque eu fui atleta de Eu natação fui da Gama Filho, crescendo. olha só, nem existe mais. Acabou de ser implodido aqui. Que pena, né? Nadou. Mas então era um ambiente que não era legal. Então, assim, quando o meu pai aparece, né? E você, desculpa, você tinha curiosidade de conhecer você seu pai? Você sabia quem era? Rolava uma alienação, assim? Não rolava A minha Dinda sempre, como uma boa pedagoga, psicopedagoga, ela sempre me fez chamar minha mãe de mãe, sempre falou que não sabia quem era o meu pai. Mas de fato ela não sabia? Não sabia. E você tinha essa curiosidade de saber? Não, eu cresci muito bem protegida, amor, porque eu ficava numa estrutura familiar que tinha Dindo, os meus primos, que eram meus irmãos. Mas, claro, todo dia dos pais eu sofria muito, ainda mais que na escola você tem que fazer um presentinho pro seu pai. Uma gravatinha, uma meia. Um lenço e uma meia. Você tem que fazer um presentinho pra sua mãe. Você não vai... Ainda bem que isso tá mudando agora pra família, né? Patriarcalismo. Fazer uma coisa pra família, que a criança pode ter 2 mães, que bom, 2 pais, enfim. E aí era nessas datas eu sofria muito, assim, porque... não tinha essa representatividade, via todas as crianças super felizes em se apresentar, em fazer coisinhas e tudo mais, e aí me dava um baque muito grande. Mas fora isso, quando eu fiz 16 anos, eu fiz um exame de DNA com o meu suposto pai, né, com um namorado que a minha mãe dizia que era o meu pai, deu negativo, e depois eu falei, por que eu vou ficar futucando essa história? Imagina, talvez minha mãe realmente não tenha a mínima ideia de qual dos namorados da época poderia ser filha, e tudo bem também, vou ficar cutucando. Não, mãe, vamos agora buscar na ref do final dos anos 80 quem dos seus namorados pode ser o meu pai, sabe? E Não você ia fazer legal pra mim,
nem pra minha relação com ela, né? Você bateu na porta dela? Como foi? É óbvio que a gente vai ter que chegar nesse ponto. Calma. Né, eu acho que a gente não pode não entender como essa interseção, como os orixás agiram pra cruzar esses caminhos. Mas eu só queria fazer uma colocação rápida no que você falou, né? Olha, como educador, olha como é que é importante fazer uma reflexão sobre o papel da educação, educar pra quem, pra quê, né? Eu sempre bato essa tecla. Etimologicamente mesmo falando, educação vem do educare, né? Vem da perspectiva. Na minha sala de aula eu falo muito isso, que eles acham assim, que saber matemática é a pessoa mais inteligente. Eu falei assim, gente, vocês têm múltiplas inteligências, você não precisa ficar atrelado à matemática. Tem gente que é muito boa em matemática, parabéns. Tem gente que é muito boa em inteligência emocional. Sim. E assim, você pode ser um gênio na sua área. Se você não descobrir, você pode descobrir. Não é ser. Mas tem família de médico, seu filho quer ser psicólogo, o filho está escorraçado com ela. Mas eu vou fazer uma crítica que é interna à educação. Não é só a pessoa pode fazer o que quiser. A gente tem um modelo educacional ultrapassado. A gente tem um modelo educacional, né, iluminista do século XVII. A gente ainda chama os educandos de aluno. Há prefixo negação, lúmino, sem luz própria. É aquele que deve ser guiado por alguém que é o único que não está uniformizado, ou seja, nós não temos nem autonomia do sujeito na sala de aula, para que ele guie alguém para um suposto conhecimento cartesiano da Vênus de gaveta, onde aqui está a história, aqui está a geografia. Educar para o mercado, né? Educar para a indústria. Então, de fato, a gente precisa refletir sobre isso. Ainda educa a sala de aula com sinal, como se a gente estivesse em plena Revolução Industrial. Tipo, agora tá na hora do lanche, agora tá na hora do não sei o quê. Cara, esse mundo não existe mais, sacou? E é uma educação enclausurada, sem uma janela para você olhar o mundo fora. É muito louco ver que muitas escolas ainda funcionam assim. E isso, eu tenho 37 anos hoje, vejo pessoas jovens com essa mesma dor e não vejo nenhuma aprimoração nesse sentido. E aí você quer uma escola diferente, essa escola é inacessível, ela vai custar 15 mil. Não vai custar para ninguém do subúrbio lá fazer essa escola, sabe? E vou puxar um gancho que eu acho que tem tudo a ver com a pauta de hoje, que é a cultura. Em que momento essa possibilidade da cultura, né, no sentido mais amplo que a palavra tenha mesmo, assim, do cólera mesmo, da germinação de possibilidades estéticas, em que momento se oferta para esse aluno música, iniciação nas artes plásticas, visuais, comunicação? Você não tem. Então, assim, de fato, a gente precisa fazer essa reflexão, mas a gente tem que chegar, até porque a gente tem hora e eu não posso tomar teu dia inteiro, mas a gente tem que chegar nesse encontro, porque senão não dá. Pra mim, eu tô aqui já angustiado. Como é que isso acontece? Acho que o encontro, ele se dá... Não, mas tá tendo uma procura sem necessariamente ninguém sabe. Nesse momento, ela não sabe nada, e eu já tenho uma vontade de saber quem é. E você também, ao longo desses 20 anos, não tinha era mais rápido para mim, era mais aceitável para mim, né? Imagina, você perguntar, você tem filho? Era mais fácil de dizer não. Eu tenho que contar uma história. Entendi. Uma história que não necessariamente me trazia boas emoções. Então, claro, sempre foi muito mais fácil para mim dizer que não. Só que tem uma hora que eu não consigo mais dizer que não. E aí eu começo a falar dela. Entre o momento que eu estou na casa de santo, eu recebo isso. Para encontrá-la, demorou um mês. Bom. Foi relativamente. A mãe de santo é boa. A mãe de santo. Olha, eu indico, hein? Dia 23. Dá um contato aí. Dia 23 de maio é aniversário dela. Dia 23 de maio? Era de maio? Eu queria encontrar ela antes do aniversário dela. Ah, teu aniversário de maio? Eu sabia que era. Taurina ou geminiana? Sou segundo dia de Gêmeos. Sou Gêmeos, é porque eu sou 17, sou touro, tô perguntando. Não tendo porcaria nenhuma, mas só pra... E ela nasceu, e eu encontrei ela no dia 29. Caraca. Ou seja, ela nasceu pra mim no dia 29 de maio de... 2005. 2005. Olha. Esse ano completou. Você ficou 19 anos afastado. Esse ano ano que vem a gente zera. Ano que vem faz 19 anos. Caramba, muito bom. Mas o que foi mais legal? Não tem, né? Como? Olha ali. Não, a gente até fez porque a Dinda que queria muito. A gente fez, porque eu tinha feito um que tinha não. Como ela fez um que tomou não, mas como ela fez um que tomou negativo, aí a Dinda falou. Vai tirar onda. Faz pra... Vai ser guardado. Só pra botar lá, 99,99999% de ser o pai. Mas acho que o melhor de tudo dessa história, até pra dar uma conclusão legal, porque o podcast tem essa coisa, né, cara? Se deixar, a gente pode ficar aqui tranquilamente muitas horas e acaba se estendendo nas respostas sem necessidade, né?
Mas pensando assim, tem alguns aprendizados nessa história aqui, né? Um é a masculinidade e a paternidade. Sim. Enquanto eu não me conectei com a minha paternidade, eu não me aprimorei como homem. Caramba, que bacana. Bacana você externar isso, né? Porque... Eu não... porque assim, no primeiro momento, quando eu encontrei ela, eu achava que eu queria conquistá-la de qualquer jeito. Eu queria suprir a minha ausência. E não estava dada a paternidade, tinha que ser feita num processo de vínculo. E aí, Comimos. eu ia ser amigo. Minha filha morava sozinha, tinha uma vida de solteiro, entendeu? Então, assim, a minha filha, papapá. Mas ela queria um pai. Eu não sabia ser pai. Então, o aprendizado, esse encontro, ele é todo dia. Porque a gente só tem uma coisa em comum. A gente sonha parecido. A gente quer ser independente, livre, sendo quem a gente é e com a competência de viver do nosso sonho. Caraca. Ela com 37, eu com 57, esse mesmo sonho nos aproxima. Então ela foi preparada para fazer concurso público, ter emprego. Quando ela encontra comigo, eu era um ator, palhaço, de quase 40 anos, razoavelmente bem sucedido para minha realidade. Só que eu não sei se eu iria muito além. Quando Juliana me conhece um pai, eu podia ser o quê? Eu podia ser qualquer coisa. O pai dela podia ser qualquer coisa, mas ele era palhaço. Ele era palhaço e ele tinha descoberto uma metodologia que mudava a vida de um monte de gente importante. E ela me via sem sair de casa para trabalhar. E eu sustentava aquela merda inteira. Ela falou, será que esse cara trafica? Porque eu não saía de casa e ganhava dinheiro. Eu nunca fui bobo de ganhar dinheiro. Olha o talento aí. Isso é uma vantagem de suburbano. Sempre deu jeito de fazer o meu carreto. Aí há um momento que... Há duas conversas que eu lembro bem. Que quando ela começa a conhecer meus amigos... E fica impressionado com a inteligência dos meus amigos. E fala assim... E eu falava, pô, esse cara é foda, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Ela falou assim, pai, a minha geração... A tua geração é a última geração do conhecimento. A minha geração já é a geração da informação. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha geração ter conhecimento do conhecimento, ter acesso ao conhecimento da tua geração. E vou começar com você. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!